In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our. With the Lord's despised few, by faith I choose. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lords over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. The sweet, our Dad, Howard, Edward, all your sainted friends who took the way back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord. By and by, we shall meet on that beautiful shore. Vejamos o que ele está tentando fazer para o reino de Deus. Se tem ideias estranhas às nossas, está perfeitamente bem. Se está tentando realizar algo para o reino de Deus, discernam isso nele. Se ele estiver errado e for verdadeiro de coração, Deus o levará à verdade disso depois de um tempo. Deixem-no, vejam o que ele está tentando fazer. Agora vemos aqui, então verificamos em sua morte, quando ele morreu na cruz, reclamando tudo que os profetas falaram dele. Traspassaram-me as mãos e os pés. Ali se cumpriu. Os profetas estavam certos. Eles achavam que eram eles mesmos ou clamavam como se fossem eles mesmos, mas foi manifestado na cruz. Ele foi contado com os transgressores. Isso é o que foi feito com ele. Ele esteve com os transgressores. Em sua morte, puseram seu sepultamento com os ricos. Ele foi sepultado no túmulo de um homem rico. Não deixarei sua alma, ele não deixará minha alma, disse Davi, o Espírito de Deus em Davi falando. Ele não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Como se Davi fosse o santo. Não era Davi, era o Espírito de Deus em Davi clamando. Vejam, o Espírito de Deus num homem clamando. Alguns deles disseram, ouçam aquele velho hipócrita lá. Não era ele, era o Espírito de Deus nele clamando. Vejam, o Espírito de Deus manifesta a si mesmo. Não deixará sua alma no inferno, nem permitirá que o meu santo veja a corrupção. Agora, irmãos, encerrando, permitam-me dizer isto. Nosso tempo está se esgotando, mas, olhem, permitam-me dizer isto, encerrando com estas escrituras aqui. Vejamos, se um
um homem, que o tema de todo o Antigo Testamento era sobre ele, todos os santos profetas ungidos com o Espírito de Deus. Se tudo isso e tudo o que eles disseram se cumpriu exatamente ao pé da letra nele, com certeza essa grande pessoa chamada o Filho de Deus deve saber como estabelecer a igreja do Novo Testamento. Vocês não creem nisso? Ele deve ter uma concepção para saber como estabelecer a igreja do Novo Testamento. A primeira coisa a que quero lhes chamar a atenção, aqui em Mateus capítulo 16, quando ele está falando, então, quando ele desceu e estava falando com os discípulos, ele disse, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, alguns dizem que tu és Elias, e alguns dizem que tu és fulano, e alguns dizem que tu és Beltrano, e assim diversos. Ele disse, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus tu revelou isso. E eu te digo que tu és Simão, ou Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Agora, aí estamos falando da igreja. Agora, observem atentamente. E se eu estou errado, que Deus me perdoe e vocês me perdoem. Agora, a Igreja Católica diz que aquela foi uma pedra que se encontrava lá, Pedro. E sobre Pedro, ele edificou a igreja. Agora, sabemos que isso está errado. Nós, protestantes, discordamos disso. Mas nós, protestantes, dizemos, foi ele mesmo que edificou a igreja sobre si mesmo. Mas, se notarem, quero discordar disso amigavelmente. Não foi isso. Foi sobre a revelação espiritual de si. Estão vendo? A carne e o sangue. Você nunca aprendeu isso em seminário, por melhores que sejam. Você nunca aprendeu isso por meio de algum credo da igreja, por melhor que seja. Está bem, mas a carne e o sangue não revelou isso a você. Não é uma concepção intelectual de como você deve fazer seu discurso, como você deve se curvar, que grande coisa você deve fazer aqui na terra. Não é isso. Não é edificar uma coisa grande ou fazer uma coisa grande. O que é uma revelação da palavra de Deus. Ele era a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se manifestou e habitou entre nós. Ele era... Isso foi a revelação da palavra de Deus. O Espírito em Pedro, revelando por revelação espiritual que ele era o Filho de Deus manifestado. O Deus da glória, manifestando a glória de Deus. Sobre esta pedra, revelação espiritual da palavra, edificarei a minha igreja. Porque se aqueles profetas estavam sob Deus, falando pelo Espírito Santo, que aquele era o Filho de Deus, o mesmo Espírito Santo deste lado volta a revelar a mesma coisa. Estão vendo? A carne e o sangue. Não se pode aprender isso em um seminário. Você recebe seu doutorado em divindade, seu doutorado em filosofia e o doutorado em leis, ou... Essas coisas são boas, quisera tê-las. Isso mesmo. Mas ainda assim, não é isto. Você não tem de ter. Todavia, é bom ter. Você pode ser isto e mais. Mas se tiver de apagar o mais... Fique com isto. Isto é aquilo. Se não for aquilo, deixem ficar com isto de qualquer maneira. Eu quero isto. Isto. Tu não revelou a carne e o sangue. Vocês não aprenderam isso pela via educacional. Vocês não aprenderam isso pelas vias denominacionais. Elas são ótimas. Instrução, denominação é ótima. É parte disso. Mas as pessoas estão dando ênfase demais a isso e deixando o discernimento espiritual. Estão vendo? Tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus tu revelou. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Nunca conseguirão prevalecer. Mostrou que estariam contra ela. Agora, observem e vejam o que é que as portas do inferno estão contra. Não é contra a denominação. O governo a reconhece. Não é. O mundo reconhece nossas denominações, todas elas. Nós temos direito, cada um de nós, como cidadãos americanos, temos direito à denominação. O que está bem, nós somos gratos por isso. Mas não é contra isso que as portas do inferno estão.
Estão contra a revelação espiritual de Cristo, estando aqui agora, o mesmo ontem, hoje e eternamente. É contra isso que estão. As portas do inferno estarão contra ela, mas nunca prevalecerão. Aí está, discernimento espiritual. Independente de quem seja, é meu irmão, contanto que esteja tentando alcançar o mesmo objetivo pelo qual estou trabalhando. Seja ele profeta, seja pastor, seja diácono, seja fulano de tal, que Deus o honre desta maneira, daquela maneira, seja o que for, me desonre, faça o que quiser, mas ainda assim é meu irmão. Estamos trabalhando pela mesma coisa. Estamos enviando todas as nossas obras para o mesmo reino além. Ele está trabalhando pela mesma coisa que eu. Discernimento espiritual, revelação espiritual de Deus. Olhem aqui, se quiserem, Jesus, eu preguei a outra noite em algum lugar, talvez lá. Não foi assim ao princípio. Temos de voltar ao princípio para encontrar nosso texto agora só por um momento. No princípio, houve Caim, intelectual. Construiu uma bela igreja, diríamos. Fez um belo altar. Ofereceu um sacrifício. Orou, sincero. Deu graças, pagou o seu dízimo. Tudo tão religioso quanto Abel. Mas Abel, não havia Bíblia naqueles dias. Mas por revelação espiritual, ele viu que não foram frutos do campo que nos fizeram pecar. Não foram maçãs que eles comeram. Vejam, não foram maçãs. A revelação lhe disse isso. E não foram os frutos que o fizeram sair de lá. Foi vida, a separação de vida. Assim, ele foi e pegou um cordeiro e o ofereceu em seu lugar pela fé, que é revelação espiritual. Amém. A revelação de Deus, revelação espiritual que lhe foi revelada. Não é um fruto, não são maçãs, não são pêssegos, ameixas e peras. Foi uma separação de vida. Assim ele foi e pegou uma vida e a ofereceu em vez de frutos. Frutos são o que você, suas obras de suas próprias mãos. O que você faz aí. Vou construir isto, vou fazer isto, vou apoiar aquilo. Isso é bom. Ele tinha um altar exatamente igual ao que o outro tinha. Ambos tinham altares. Isso era bom. Mas foi a verdade espiritual revelada da coisa. Pois o Espírito de Deus revelou. E sobre essa pedra, a pedra sobre a qual Cristo morreu, a rocha das eras, sobre a pedra em que o cordeiro de Abel morreu. Aquele pequeno Abel, ao colocar as mãos sobre aquele cordeirinho e sua lãzinha branca, sendo banhada, quando ele pegou uma pedra, não tinha objetos cortantes naquele dia, e retalhou seu pequeno pescoço daquela maneira e o malhou. E o pobrezinho morrendo, o sangue banhando suas mãos e sua pequena lã toda banhada de sangue, balindo e gritando. Do que isto falou? Do Cordeiro de Deus, uns 4.000 anos mais tarde, revelou espiritualmente a igreja, rejeitando-o. E as pessoas o chamaram de Beelzebu e um diabo, porque todos os profetas tinham declarado. Elas negaram os profetas. Oh, ele disse, vós edificais seus sepulcros e vós os colocastes lá, paredes caiadas. Ele lhes disse, sem discernimento espiritual, não sabendo que aquele era o Cordeiro de Deus, que era para ele ser daquela maneira e agir daquela maneira, pois estava cumprindo a palavra de Deus. E a igreja do Espírito Santo hoje, agindo da maneira que eles agem, fazendo as coisas que fazem, estão cumprindo a palavra de Deus. Aleluia! Não estão vendo? Pedro disse no dia de Pentecostes, isto é aquilo. E disse, isto vos diz respeito a vós, a vossos filhos e aos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aquele mesmo profeta inspirado disse que a luz do entardecer iria brilhar, que haveria uma chuva temporã e serôdia juntas, como nos dias da graça. Olhem aqui, que é isto? As chuvas temporãs chegando e a chuva serôdia está atrasada. Então chegam juntas e estão juntas, a chuva temporã e a serôdia juntas. O Espírito Santo manifestado pelo poder e ressurreição de Jesus Cristo. Aí está.
Chegam juntas a temporã, a graça de Deus. Ele disse, como aconteceu nos dias de Noé, sua graça estava sendo longânima. Aqui está hoje sendo longânima, uma sobreposição. Traz uma nuvem dos tempos antigos e uma nuvem deste dia, juntas. A chuva temporã cai primeiro, a primeira chuva que tivemos. Agora, aqui vem a chuva serôdia se sobrepondo, a chuva temporã vindo junto com a chuva serôdia, o Oriente e o Ocidente se encontrando. As duas chuvas caindo juntas, cura divina, mais o anjo de Deus revelando os segredos dos corações e fazendo tudo acontecer. Oh, parece que os verdadeiros filhos nascidos de Deus enxergariam isso. Aí está, o Espírito revelando, revelação. Foi sobre isso que Jesus disse que a igreja seria edificada. Bem, então alguém poderia se levantar e dizer, bem, claro, nós, da tal e tal, nós estamos edificados nisso. Tomemos sua palavra um pouco adiante. A última comissão à sua igreja. Ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todo o mundo. Quanto tempo é para durar? Todo o mundo. A quantos? Toda criatura. Quem crer e for batizado, não a igreja. Quem é um pronome pessoal. Quem crer, o indivíduo. Como David Duplessis disse sobre os netos, não há netos no reino de Deus, são filhos. Seu pai foi pentecostal e você só vem aqui a esta igreja porque ele vinha aqui à esquina da Rua 11 e Garfield. Recebeu o Espírito Santo, trouxe você como neto. Você está errado. Deus tem de se revelar a você. E ninguém pode chamar Jesus de Cristo por concepções intelectuais. Ninguém pode chamar Jesus de Cristo porque se sente triste pelos seus pecados e vem e se arrepende. Ninguém pode chamar Jesus de Cristo senão pela essa revelação do Espírito Santo dando a conhecer a Ele. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Aí está a revelação. Aí está sobre o que ele edificou a sua igreja. Quem fez isso? Pedro? Não. Quem fez isso? Cristo disse, a revelação de Deus, o Espírito Santo, atraria a vós. Um pouco e vos deixarei, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, que vos fará lembrar destas coisas. Está certo? O que ele está fazendo esta manhã? E fará o quê? Anunciará a vós o que há de vir. O Espírito Santo na igreja nos últimos dias. Agora você diz, irmão, aleluia, essa é a minha igreja. Espere um minuto. Jesus disse, isto todos conhecerão que sois meus discípulos, em São João 13:35. Isto todos conhecerão que sois meus discípulos quando tiverdes amor uns pelos outros. A verdade revelada pelo Espírito do reino de Deus por vir, olhando para o final, além, vendo sobre o que os profetas clamaram, vendo sobre o que Jesus falou. É aqui o mesmo Espírito Santo, e você clamando de novo, está certo, está certo. E é isto? É verdade espiritual revelada. Eu amo meu irmão, independente de qual igreja ele frequenta, quer seja da temporã, ou da serôdia, ou de nenhuma chuva, contanto que esteja no corpo de Cristo, tentando realizar algo. Não algo com certo propósito para manifestar a si mesmo na terra, mas o propósito pelo reino de Deus e a glória da sua vinda para revelar e dar a conhecer seu breve aparecimento. Agora, para encerrar, queremos pensar nisso. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, corretamente. E então verificamos em São João 14:7, que ele disse isto, também fareis as obras que eu faço, as obras que eu faço. Que tipo de obras ele fez para se tornar conhecido? Vocês se lembram de Pedro, não se lembram do que temos falado? Filipe, a mulher junto ao poço, predizendo que isto não iria aos gentios, mas seria nos últimos dias. Como ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Há uma revelação escrita em mistérios como esta, para o mundo exterior, para o mundo que não sabe nada sobre isso. Mas vocês, preciosos irmãos, vocês, preciosas irmãs, vocês não são filhos das trevas, não são filhos da noite, mas são filhos da luz.
andando na luz como Ele na luz está. Então temos comunhão uns com os outros, enquanto o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, purifica todos os nossos pecados e todos nós. Aí estão os servos do Senhor. Jesus, como cito minha escritura aqui, tenho Marcos 16. Sim, Marcos 16, ele disse, ide por todo o mundo. Aqui está que tipo de igreja ele estabeleceu. A última comissão à igreja, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Agora, olhem aqui, vejam este discernimento espiritual. Quem crer e for batizado, ele não disse exatamente de que maneira, mas queremos causar polêmica a respeito. Vejam, a outra coisa. Vejam, quem crer e for batizado será salvo. Seja como for que ele queira ser batizado, isso é com ele. Se sua realização é para o reino de Deus, vamos, irmão. Estamos marchando com o mesmo Espírito. Se eu estiver errado, então me diga. Resultará dessa maneira. E se você estiver errado, será isso. Mas nosso coração e nossos motivos e nossos objetivos são para o reino de Deus além. Nós estamos além. Estamos mostrando o Calvário. Eu e minhas ideias, ora, não tenho um irmão que goste de torta de cereja o tanto quanto eu, mas somos irmãos. Estão vendo? Nenhum deles gosta de caçar e pescar como eu, mas somos irmãos. Estão vendo o que quero dizer? Tenho minhas próprias ideias, mas isso não faz com que ele não seja meu irmão. O pai dele é meu pai. A família dele é minha família. Aí está. Todos os patriarcas discordavam uns dos outros, mas havia um único pai e devia contribuir para uma coisa. E rejeitaram o principal lá, porque ele era espiritual. Não estão vendo, irmãos? Não podem ver do que estou falando? Agora notem, e estamos encerrando, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Que é isso? Revelação espiritual. Estão vendo? Falarão novas línguas. Se pegarem nas serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. É o que a nova igreja era. Esse é o tipo de igreja que Jesus Cristo, este grande de que todos os profetas falaram, faria. Verificamos que seu Espírito vem aqui e prediz que seu Espírito no povo retornaria e faria as coisas que ele fez. Permitam-me encerrar dizendo isso. Tenho aproximadamente mais uma dúzia de escrituras aqui, mas não temos tempo. Estão vendo? Mas ouçam isto. Permitam-me encerrar dizendo isto. Todo verdadeiro profeta que nasceu de novo do Senhor, pregador, professor de escola dominical, vidente, apóstolo, missionário, seja ele o que for, seu coração está estabelecido e ele está tão cheio e ungido com o Espírito de Deus, tão ungido, seja qual for o seu ofício, seja qual for, pregar ou ensinar ou evangelizar ou ter visões, seja o que for, que ele o fará para o reino de Deus. E o Espírito de Deus voltará a falar através do homem e manifestará que é o reino de Deus. Então eu como batista, vejo você, pentecostal, você é meu irmão. Você não pertence à igreja batista, eu pertenci. Essa foi a única igreja a que já pertenci, foi a igreja batista. Mas isso não me atrapalha. Eu vejo como o Espírito de Deus é com vocês. Vejo o que estão tentando fazer. Bem, se eu, um batista, posso sentir assim, com certeza as assembleias, a igreja de Deus, os pentecostais unidos, os independentes e todos nós, irmãos juntos, deveríamos ver que estamos tentando trabalhar com um propósito. Tenhamos discernimento espiritual. Agora ouçam. Encerrando, vou fazer esta última observação. Há entre vocês muitos doentes e fracos, e muitos estão dormindo, espiritualmente mortos, porque não têm discernimento do corpo de Cristo. Este corpo enfermo que temos. Deus nos ajude a ter discernimento espiritual daquela revelação do reino de Deus e do amor de Deus em nosso coração, derramado pelo Espírito Santo, para tentar estender bem os nossos braços e dizer, somos irmãos. Estão vendo o que quero dizer? E cada pequeno dom que vocês tenham, não o usem para tentar torná-lo algo grande para nós mesmos. Vamos fazê-lo para o reino de Deus, para trabalhar com todos, para tentar engrandecer a causa de Jesus Cristo, pois sua vinda é breve. Vocês creem nisso?
Sinto muito por tê-lo segurado por tanto tempo. O irmão David estará aqui amanhã para lhes ensinar as Escrituras. Mas agora, vamos inclinar a cabeça só por um momento. Yea, behold, my hand is upon thee. Yea, my spirit is upon thee, shall not depart from thee. Yea, shall Praise God. Louvado seja Deus! Yea, my plan and my will shall be fulfilled, saith the Lord. Yea, that all may be one in love and in unity and in compassion, saith the Lord, that my body might be healed. Amém. Onward, Christian Avante, soldados cristãos, marchando como para a guerra, com a cruz de Jesus, indo adiante. Não estamos divididos. Somos todos um só corpo, um em esperança e doutrina, um em caridade. Oh, avante, soldados cristãos! Vocês creem que são? Levantem a mão. Marchando como para a guerra. Com quê? Com a... Nosso objetivo. Jesus indo adiante. Deus os abençoe, seu pastor. We shall sing on that view, oh God, the melodious songs of glory to God shall sorrow not a sigh for a blessings of that restful place in the sweet by and by we shall meet on that beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll say the wild sea no more. The tempest made sweet for the wild stormy in Jesus I'm saved evermore. Everyone now in worship, I